Oi, som. Oi, som. Oi, som.
Boa noite, amigos, amigas, muito bem-vindos à nossa reunião pública de domingo do Centro Espírita e Instituição Caminho da Luz. Cumprimentamos também os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube do nosso Centro Espírita. Hoje teremos a palestra do nosso amigo Maxilânio Lacerda, de Brasília, que vai falar para a gente sobre o tema dor, sofrimento, enfermidade, o significado espiritual. Para a gente poder já começar a se sintonizar com o que vamos aprender aqui hoje, vamos fazer a leitura do texto do livro Mãos Marcadas, capítulo 13, pelo Espírito Maria Dolores, na psicografia do Chico, Francisco Cândido Xavier. A irmã Maria Dolores nos fala sobre o buril de luz. E ela começa assim: em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, à angústia e à prova, em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora não serve, e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação, que não nasceu ainda. Vamos à prece. Pai, amigo Jesus, espiritualidade amiga, obrigado por mais esta oportunidade de reunirmos em Teu nome, e que nesta noite possamos refletir, aprender, ouvir sobre tudo aquilo que nos aflige, nos atormenta, que a exposição da noite nos traga as lições do Cristo e nos dê a boa oportunidade da reflexão. Obrigado por todo este ambiente preparado, por toda a assistência, por nos acompanhar incessantemente. Que tenhamos uma ótima noite de estudos e de conversa. Obrigado. Que assim seja. Amigos, lembrando que nós teremos os 50 minutos, mais ou menos, de apresentação do Max, e logo depois nós teremos aqueles 10 a 15 minutos finais de discussão. Então, vamos preparando aí as perguntas, vamos prestando atenção no que está sendo falado, para a gente poder aproveitar bastante o nosso amigo Max aqui. Max, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre.
há assuntos que nos incomodam, e esse que hoje estamos apreciando é um deles. Como entender dor, sobretudo quando ela vem de forma avassaladora, nos tirando os momentos felizes, nos trazendo momentos sombrios. Como entender isso? Por que Deus, de pura bondade e justiça, permite que a dor faça parte da nossa economia da vida? Essa pergunta, a mim pessoalmente, desde o início, quando comecei a estudar espiritualismo, sempre me incomodou. E há algum tempo nós chegamos à conclusão que precisamos tratar dela. A pergunta que eu me fiz, e quero compartilhar convosco: por que existe dor? Por que existe sofrimento, enfermidade, misérias, enfim, essas coisas todas que faz parte do nosso viver quando estamos com os olhos abertos para enxergar o nosso lado quando ela não nos atinge? Porque a dor campeia por onde olharmos. Se você for num hospital aqui de Anápolis agora, você vai ver hospitais lotados. Por que isso é assim? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, através dos benfeitores, irá dizer: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. O mundo que nós habitamos é um mundo que nos oferece a experiência da dor. Mas nós vamos enxergar que a dor não é a mesma palavra para todos os movimentos que nós sofremos na vida, não. Nós vamos perceber que nós temos tipos de dores, algumas naturais, outras criadas por nós, outras fomentadas por benfeitores em nosso favor, sem que de pronto compreendamos por quê. Então a pergunta que nós nos fizemos é: o que é essa tal de dor? E Allan Kardec examinou esse tema tanto em O Livro dos Espíritos de maneira magistral como em A Gênese. E lá em A Gênese ele irá dizer: a dor é o aguilhão que o impele para a frente, impele a pessoa para a frente, na senda, no caminho do progresso. A leitura que agora previamente foi feita fala do mármore que, se não sofresse os impactos da ferramenta buril, não se transformaria naquela imagem maravilhosa de uma escultura bela. É necessário que nós soframos os impactos naturais da dor para que possamos avançar na direção da perfeição. Jesus nos disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A nossa razão de ser aqui no mundo é o caminho da perfeição, mas essa é uma caminhada longa que não prescinde os impactos do buril da dor. A dor, vai dizer André Luiz no livro Ação e Reação, é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Vida em expansão. O psiquismo vai se dilatando e de milênios em milênios nós vamos nos tornando cada vez mais aptos a nos espiritualizarmos, a nos tornarmos espíritos e não encarnados, vivendo como se fôssemos carnes. E isso demanda tempo e demanda muita movimentação desse buril da vida chamado dor. Porque a dor também é o grande e abençoado remédio. Além de ser aquilo que incita, que estimula, que propulsiona a criatura para o progresso, ela também corrige as nossas enfermidades da alma. Por isso, ela funciona como um remédio. E nos diz o nosso querido André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que ela nos reeduca à atividade mental. Saber como pensar, saber como sentir, saber como falar, saber como fazer, para que nós possamos fazer, falar, sentir e pensar na mesma frequência do diapasão divino, seguindo as leis divinas, fazendo a vontade do Pai e não a nossa. Por isso nós vamos classificar a dor aqui com André Luiz, que foi
o benfeitor que melhor tratou desse assunto no nosso ponto de vista. Primeiro, nós temos que lembrar que existe uma lei que a maior parte das pessoas deste planeta, consciente ou inconscientemente, sabe que existe, que é a reencarnação. As pessoas às vezes não compreendem como funciona, mas elas, como que por um instinto natural, uma intuição, elas se dão conta que deve existir esse processo de ir e vir, mesmo que elas não consigam entender. E nesse processo de ir e vir, nascer, renascer, nós vamos pouco a pouco nos perfeccionando, muito lentamente aos olhos humanos, mas não lentamente aos olhos do Espírito. E isto porque existe a lei de progresso que regula a evolução de tudo que está no universo, desde a nossa aqui humilde terra a qualquer parte deste universo incomensurável, que nós não temos noção de onde termina. A reencarnação, portanto, irá dizer André Luiz em Evolução em Dois Mundos, não é mero princípio regenerativo, não é só para regenerar. A evolução natural, nela encontra firme apoio. Portanto, a evolução por si só induz a criatura ao progresso. Nós somos, sem que nós percebamos de pronto, se não pararmos para refletir, nós somos atraídos por uma força superior sem percebermos. Nós chamamos isso de deutropismo. Nós somos atraídos para Deus sem saber como. Nós não conseguimos viver sem essa força que nos sustenta. Tal como a árvore, a planta, não consegue viver sem o fototropismo, sem a energia solar que a sustenta. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, que abandona o pai pedindo a sua parte da herança. O que ele fez? Ele rompeu com o pai. E toda vez que você rompe com quem te nutre, você começa a sentir fome. Fome de Deus. Chega um ponto que você não se sustenta sozinho e precisa de voltar ao pai de onde você não deveria ter saído. Por isso, a evolução natural, ela se processa apesar da nossa consciência dela ou não. Nós somos propelidos a evoluir de forma natural, é um curso natural. Toda vez que nós tentamos obstruir este curso natural, nós pagamos um preço, e aí vai entrar um outro tipo de dor que pede regeneração. Criaturas, continua André Luiz na mesma obra, inumeráveis, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso, renovador, porque ainda estão inabilitadas a ascensões maiores. O que significa isso? Quando a criatura passa um tempo no plano espiritual, por melhor que seja a temporada lá, chega uma hora que ela não consegue mais ficar lá, e ela é levada de forma coercitiva a encarnar. Ela não tem como fugir disso. E quando ela encarna porque sabe que é através do processo da matéria que ela vai conseguir avançar, ela vai conseguir ter o seu evolucionar, o seu processo ascensional. E isso é o que faz com que ela seja feliz, porque é uma busca íntima que cada um de nós tem na direção da perfeição, que é a direção da felicidade. Então nós temos, na verdade, 3 grandes tipos de dores e mais um quarto que Emmanuel nos apresenta, que nós vamos ver. A primeira é chamada dor-evolução. André Luiz foi o que melhor esclareceu sobre isso no livro Ação e Reação. Ele deu alguns exemplos que dá para a gente ter uma noção do que é dor-evolução. Ele disse assim: o ferro sob o malho. Quem antigamente lembrava dos cavalos que você ferrava para fazer a ferradura, ou do pessoal mais antigo que colocava o ferro no fogo, depois batia para moldar, e depois colocava na água, sabe o que o André Luiz está falando. O livro é um livro lá da década de 40, né? Então, 40, 50, isso era normal aqui no nosso planeta. Então, o ferro sob malho, ou qualquer metal levado ao processo siderúrgico, ele precisa ser aquecido para se tornar maleável e moldado segundo as necessidades do arquiteto deste processo. Então, nesse processo, o ferro vai tomando a forma que precisa. Assim como a semente, quando está na cova, ela necessita romper aquela casca para que ela dê vida nova a esse processo de progredir. Assim também como o animal, quando está em sacrifício,
passa por aquele movimento de dor, seja um animal em sacrifício por um humano, seja no processo natural da cadeia ecológica da vida. Além disso, ele coloca a criança também como exemplo, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos, todos esses, o ferro, a semente, o animal em sacrifício, ou essa criança, todos sofrem a chamada dor da evolução, que atua de fora para dentro. Prestemos atenção nisso. É por isso que é propulsor, ele impele você, ele te cutuca. Por isso que o Allan Kardec diz lá no começo, é o aguilhão, aquele ferrão que faz você andar. Porque se você ficar por sua conta, a tendência é você se acomodar. E se acomodando, você não progride. E é por isso que esse processo vai aprimorando o ser, sem o qual, fecha André Luiz, não existiria progresso. Então, por exemplo, a criança, quando está nascendo o dentinho, todo mundo lembra disso, né? Dá dó, né? A gente vê o bichinho sofrendo, aí passa aquele produto lá, que eu não me esqueço já o nome, para poder passar aquela dorzinha de dente, a dor do crescimento, enfim, aquelas coisas que, se você perguntar, você se lembra disso? Você nem se lembra disso. Por quê? Porque foi tão insignificante, foi tão pequeno no seu processo evolutivo, que você não se dá conta. Mas você não vai se esquecer dessa outra aqui, se você se envolver com ela, a dor e expiação. Essa já não é de fora para dentro. Diz André Luiz, em nosso estudo, ele estava trabalhando o livro Ação e Reação, Lei de Causa e Efeito, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora. Se a outra te propele, essa é um exercício de lá de dentro, te afastando, te levando para fazer alguma modificação. É um movimento íntimo que te obriga a se modificar. Você não consegue viver com aquela dor permanentemente, marcando a criatura no caminho dos séculos. Veja que são várias encarnações, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Aqui que nós dissemos, a dor, a evolução, ela é natural. Se você não fizer nada para poder obstruir esse processo, você vai levar a sua vida dentro de uma normalidade evolutiva, que é comum a qualquer planeta desse universo sem fim. Mas se você começar a querer fazer a sua vontade personalista, egoística, egocentrada, ao invés de fazer a vontade do Pai, que é a vontade de fazer o bem pelo bem de todos, você começa a se comprometer perante essa lei. E aí você se detém, foi a expressão que André usou, em complicados labirintos. Você anda em círculos, anda perdido, passa muito tempo em encarnações em que a evolução atrasa, você retarda o seu processo. Mas mais cedo ou mais tarde, você acha o caminho e você se regenera. Por isso que é regeneração. E você se torna aquele que está quites com a justiça divina. Mas Deus, disse Allan Kardec em A Gênesis, todo de bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz do que do próprio mal sai o remédio. Tem um momento em que pessoas se entregam para movimentos que são chamados de insanos perante a lei divina, até eles serem afetados por esse movimento, colher o efeito dele, em outras palavras. E eles começam a conviver com essa dor e vão resistindo até um certo tempo. Chega um momento que a dor é tão grande, mas tão grande, que ela se torna o próprio remédio, porque não conseguindo conviver mais, como diz Kardec, chega um momento em que o excesso desse mal moral, que é o desvio à lei divina, se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Por isso que ninguém muda ninguém, mas a dor muda todo mundo, essa dor que vem de dentro para fora, porque ninguém consegue viver com esse mal que coloca você em desajuste com a lei cósmica. Você não consegue estar em paz consigo mesmo, e enquanto você não arregimentar forças para tirar isso de dentro de você, por isso que é de dentro para fora, você não estará convivendo a sua vida com a dos seus companheiros de jornada em paz. Você sempre vai ter aquelas condições tormentosas chamadas dores da alma. A necessidade, termina Allan Kardec dizendo, pois constrange a criatura a melhorar-se moralmente. Então aqui a dor e expiação
ela obriga você a repensar o que você fez, ela obriga você a repensar o como você vinha agindo, e fazendo isso, você consegue mudar intimamente, e quando você muda intimamente, você trabalha na extinção daquilo que causava dor. Portanto, a dor é o remédio para o mal, quando você a compreende assim. Não foi por outra razão que Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Como assim bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém em êxtase. Como é que eu posso estar em êxtase por chorar? Porque serão consolados. O que é esse consolo? É saber que após esse buril da vida que você mesmo se impôs, esses golpes difíceis que causam dores íntimas, você sabe que se você suportar aquilo com o coração humilde, aceitando a vontade do Pai que é para o seu próprio bem, você será consolado. O que significa que você passará do lado de lá, não mais portando aquilo que te avassalava intimamente. Por isso, nunca malsinemos a dor. Nunca digamos que a dor é um mal. Não. A dor é um remédio quando fazemos o movimento contrário às leis divinas. E a dor é um impulso quando nós nos submetemos à lei de progresso. Sempre uma benfeitora, nunca uma malfeitora. É como você vê que faz com que você encare a dor de maneira diferente. Eu passei agora há pouco tempo, ainda estou, na verdade, com a tal daquela dengue. Ô menininha custosa ela, viu gente? Vou falar para vocês, não tinha experimentado as experiências dela não, mas estou feliz porque eu sei agora o que é, não é mais eu ouvir. E para mim, apesar dos movimentos sofridos, eu saí de lá melhor, mais fortalecido do que eu estava antes dela. E eu dou bendito Pai que me deu a oportunidade de passar por ela. Não que eu estou pedindo de novo, viu, por favor, mas eu passei por uma experiência que me fez me fortalecer, porque os meus olhos de ver essa dor foram diferentes do que seria, por exemplo, há 40 anos atrás. Eu enxergo aquilo como uma experiência produtiva e não como algo que me fez parar ou perder tempo. Por isso que Jesus disse: a cada dia basta o seu mal. Não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã se nós não fazemos o que temos que fazer no dia de hoje. Vamos cuidar de retirar, de extrair aquilo que nos avassala hoje, não deixando para amanhã. E a gente, nós não podemos esquecer, disse o nosso querido André Luiz, que o bem é o verdadeiro antídoto para o mal. Eu, graças a Deus, quando eu senti os movimentos da dengue, eu estava trabalhando no meu trabalho social, que eu faço semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana. Eu estava feliz porque eu estava visitando uma família carente, entregando uma cesta, quando senti estremecer o meu corpo. E eu fiquei feliz, porque eu gostaria de morrer trabalhando desta forma, jamais sentado num sofá ou numa cama esperando a morte chegar. Não, ser apanhado pela morte ou pela dor, enquanto está em serviço, é uma glória para o Espírito. E eu me senti muito dignificado por isso. Mas existe, além da dor, evolução, que é natural, que vem de fora para dentro, além da dor, expiação, que é provocada pelo ser quando descumpre as leis de Deus, que vem de fora, de dentro para fora, existe uma terceira dor, que se chama dor ao ser. Essa dor é pouquíssimo compreendida por muitos que por ela são alcançados. André Luiz diz assim: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, conseguimos vantagens em determinados setores da experiência, mas perdemos em outros. Então, você foca a sua vida, por exemplo, em um determinado campo e não cuida do outro. Então, você está evoluindo nesse campo, mas o outro está ficando à margem. O André Luiz está nos dando essa imagem aqui. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos. Então, gastamos um tempo enorme preocupado com o outro, mas não preocupamos em nos melhorar intimamente. Dentro de casa, não somos o mesmo que de fora de casa. Temos um comportamento diferente, porque intimamente eu ainda não mudei. E essa situação faz com que eu, apesar de ter méritos por avançar naquele outro campo, eu não trabalhei o campo que precisava trabalhar também. É assim que pela intercessão, olha essa palavra, gente, intercessão, a gente faz prece de intercessão muitas vezes, pela intercessão de amigos
devotados, essa palavra é forte, devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, porque toda vez que você desce no corpo de carne, é uma luta, é um embate, em que você pode sair vencedor ou perdedor, ou você pode sair sem progredir. E quando você desce para o corpo de carne, é uma tentativa lá de cima de torcer por você, fazer todo o esforço para te ajudar, para você vencer a si mesmo, para vencer essas tentações do mundo que tendem a fazer com que você descumpra as leis de Deus. Então, esses amigos que intercedem por nós, porque amam-nos de uma forma ou de outra, nós somos para eles algumas criaturas importantes. Eles torcem, e não só torcem, fazem a parte deles para que nós vençamos. E recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Como assim, Max? Vamos pegar um exemplo. Tem um caso, André Luiz conta, se não me falha a memória, André Luiz não, desculpa, Humberto de Campos, ele já se chamava Irmão X, ele conta, acho que Contos e Apólogos, não tenho certeza absoluta, de um senhor que era presidente de um centro, mais de 40 anos de serviço prestado no bem contínuo, diretamente trabalhando, focado, dando a sua vida para que o Espiritismo chegasse a mais e mais almas fossem esclarecidas e pudessem ter a oportunidade de ver o mundo com outros olhos. Mas, na programação espiritual dele, constava um teste, uma prova mais do que uma prova comum, uma prova testemunhal. Iria aparecer uma pessoa que iria balançá-lo emocionalmente do ponto de vista da relação humana. Ele era casado, tinha uma família harmônica e apareceu uma criatura que mexeu, literalmente fascinou-o, e ele quase que se esqueceu de tudo que ele fez em 40 anos, da família linda que ele tinha, e tal como o sapinho vidrado nos olhos da cobra, deixou-se levar. O que os amigos do mundo espiritual fizeram por ele? Deixaram ele cair no ribanceiro abaixo e perder 40 anos de trabalho por uma loucura que ele se entregaria? Não. O que fizeram? Colocaram nele uma enfermidade de 90 dias. E eu pergunto a vocês, quem ficou na cabeceira dele nesses 90 dias? Não foi a cobrinha que fascina o sapinho não, viu gente? Foi a esposa querida e os filhos, a família que o sustentou. E nesses 90 dias ele teve tempo de refletir, porque ficou preso, não teve como dar vazão aos impulsos que vinham de dentro para fora, que eram tentadores, e ele, retido pela doença, refletiu sobre que loucura que ele estava fazendo, e quando ele voltou à saúde normal, ele deu graças a Deus, por esses 90 dias de cama, impossibilidade de fazer nada. Essa é uma dor auxílio. Nele não caiu, porque foi socorrido enquanto ainda estava em condições de sê-lo. Também, André Luiz, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, a pessoa vai fazer uma loucura, seja mais frequentemente, que é muito comum acontecer, para o serviço preparatório da desencarnação. Para quê? Para que não sejamos colhidos de surpresas arrasadoras na transição da morte. Até por isso que muitas pessoas pressentem a hora de voltar, e elas começam a não mais se preocupar com as coisas da terra como tão preocupadas estavam antes, começa a se desprender das coisas materiais, começa a se desapegar dos afetos. Essa pessoa começa a se preparar, mesmo que não articulando raciocínios, por que ela está fazendo isso, mas ela está sendo induzida por essa dor auxílio, que faz com que ela, nesses movimentos de enfermidade, ela reflita sobre o sentido profundo da vida e consiga, enquanto está a caminho, largar as coisas daqui, que são daqui, e levar as coisas que são apenas as que vão para lá, as que estão no coração e as que estão na mente. Por exemplo, o enfarte, a trombose, a hemiplegia, a paralisia parcial do corpo, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes, nem sempre, viu gente, mas por vezes, são dores auxílio. Por quê? Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido, por exemplo, está vinculado às coisas da matéria, não ser preparado para desvincular-se, na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual.
Engraçado, e para mim é uma coisa natural, ainda que eu sinta a emoção, mamãe desencarnou tem menos de um mês, e eu acompanhei os 24 dias dela na UTI, na medida das minhas possibilidades, vindo de Brasília para cá. E a felicidade que eu tenho de ser espírita, tenho muitas amigas dos nossos trabalhos que são médiuns, e eu conseguia receber informações do que estava acontecendo. E eu não podia dizer para os meus outros 3 irmãos de maneira clara, exceto um deles que compreende melhor, de que minha mãe não iria passar por aquela experiência ficando aqui na Terra. Eu sabia que ela iria partir, e não aconteceu diferente. E eles foram desvitalizando mamãe de maneira gradual, e eu fui percebendo essa desvitalização exatamente como isso aqui acontecendo, para que ela fosse se preparando. A média relatou para mim que ela estava com as pessoas em tal lugar, visitando, super alegre em espírito, com uma pessoa que ela até falou o nome, que eu não consigo me lembrar quem é. Meu pai já tinha falado o nome dessa mulher, eu não consigo saber quem é, porque eu era menino, e minha mãe estava com ela no mundo espiritual, num jardim, toda sendo preparada para poder voltar para o mundo espiritual de maneira mais leve. Voltou, está convalescendo, tivemos informações, está bem, e nós estamos felizes. Por quê? Porque essas coisas são para o nosso próprio bem. Quando você olha só o lado da terra, você vê 24 dias de sofrimento. Você olha sua mãe sofrendo as dores que você sofreu, se você se prender a isso, você acha que o mundo é injusto. Mas quando você olha a amplidão de uma vida completa, você entende que aquilo é o esmeril, é o cinzel que está moldando, que está preparando o espírito para ser melhor. Mas eu disse que existem 4 tipos de dores. Uma delas está além da maior parte das pessoas deste planeta. São pouquíssimas as pessoas que conseguem sublimar a dor. E é Emmanuel, no livro que se chama Renúncia, lá no capítulo 1, logo na primeira parte, irá dizer: o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate. Aqui seria a dor expiação, resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Aí você entende por que aqueles cristãos do primeiro século se deixavam imolar naqueles círculos romanos absurdos de matança ao vivo, para que as pessoas se vangloriassem com aquilo. Essas pessoas iam cantando hossanas, não todos, mas aqueles que já conseguiram sublimar a dor, cantavam hossanas, porque sabiam que morria o corpo, mas o espírito estava se glorificando diante do Pai. Esse tipo de dor é aquela que, quando você tem que se passar por ela, você está feliz com ela e não triste. Todo mundo conhece a história que o Humberto de Campos contou da Joana de Cusa no círculo com o filho. Ela irá morrer junto com o filho e irá sofrer todos os impactos que um coração materno sofre, porque o filho implorava para ela abjurar de Jesus, para ela negar Jesus, e ela não negou. E ela foi para o mundo espiritual, vencendo a morte, porque sabia que estava fazendo algo para a edificação do reino do Cristo. E foi graças a esses benfeitores do primeiro século que hoje nós podemos falar de Jesus. Mas existe dor e sofrimento após a desencarnação também, gente, não só aqui enquanto estamos encarnados. Allan Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E eles respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Pensa nisso. O torturam de forma mais dolorosa do que todos os sofrimentos físicos. Então, se você acha que esse sofrimento físico que você está experimentando é algo difícil, pensa se você não conseguir se melhorar antes de desencarnar, como será do lado de lá. Efetivamente, logo após a morte, diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, sofre a alma culpada, quando a criatura traz consciência de culpa, minucioso processo de purgação. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. É quando se dá conta de que você errou, e não põe culpa em ninguém, assume. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e educação. Daí porque a dor auxilia é uma bênção. Muita gente tem a chance de se arrepender antes de partir. Se a moléstia experimentada na veste física foi longa e difícil,
abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame. Então, uma morte demorada, por incrível que pareça, é o contrário do que a maior parte das pessoas pensa. É um bem para o espírito, pela chance que ele tem de fazer o autoexame da sua própria vida. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se agravam os remorsos depois do túmulo. Por quê? Porque recalcados na consciência, a aflorarem todos eles através de uma reflexão quando se chega do lado de lá, e aí maximiza o processo de sofrer. Por exemplo, o que ocorre depois da morte com os que viveram mais para si mesmo do que para os outros? André Luiz não, Emmanuel nos diz: voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. A emoção do reencontro, a alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do convidado do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga, vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento, uma dubeidade de sentimentos. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonhas das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Dessa forma, rogamos a reencarnação à maneira de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Pedimos uma nova encarnação, muitas vezes imploramos. E o que ocorre com os desencarnados que são criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo e similares? Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, fustigados pelo próprio arrependimento, plasmam, criam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos da vítima. Tiranetes, opressores diversos, voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também com os desequilibrados do sexo. As vítimas do remorso padecem por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Larga internação em longas em zonas compatíveis com o estado espiritual em que demonstram. Então vão para as regiões espirituais compatíveis com suas necessidades de depuração. Tão logo revelem os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores. Então a pessoa precisa, mesmo do lado de lá sofrendo, querer se renovar, querer reparar o erro, querer renovar-se para o bem. E o que ocorre com os desencarnados que são criminosos, que são caluniadores, que são tiranos, que são viciados, que são desequilibrados do sexo, mas que são endurecidos, não dobram a cerviz, não dão o braço a torcer? Reencarnações, dirá André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam de segregação em certas lutas do plano físico. Providências essas compatíveis às que assumimos no mundo com os enfermos e criminosos. Ou seja, eles são constrangidos a reencarnar, isso chama expiação, e eles terão que passar por aquela difícil prova obrigatória, mesmo contra a sua vontade. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhes devem abnegação e carinho, não nascem sozinhos. Vemo-los repontados de lares faltosos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade,
por representarem dolorosas exceções no caminho normal. São os casos que a gente não explica pela ciência. Isso posto, minha amiga e meu amigo, queríamos fazer algumas breves reflexões que nós achamos lindamente feitas por um espírito chamado Espírito João, no livro Memórias de um Suicida, lá no capítulo, se não me falha a memória, 13, não, está aqui, capítulo 3. Esse irmão João diz assim, era um pseudônimo que ele adotava numa dos sanatórios de tratamento a suicidas em regeneração. Ele estava ensinando àqueles que os visitavam: acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu por direitos de filiação fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. Sede perfeitos. E nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infligires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua evolução, tantas vezes sofrerás os efeitos da dissonância que criastes, contrariando a lei a que estás sujeito como a criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto é tempo, enquanto estás a caminho do trajeto normal, que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos. Ele está falando da dor e expiação, por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar, a lavar a consciência com reparações inapeláveis, a par daquelas realizações que precisas fazer. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio, é inerente ao teu espírito imortal. Trata, pois, disse o irmão João, de remodelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e a semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra, referindo-se ao Espiritismo. E para que nós saibamos, Jesus, quando esteve entre nós, resgatou uma passagem do Velho Testamento, quando ele diz: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós não viemos aqui para sofrer. Sofrer é a opção que nós adotamos. Nós viemos aqui para crescer, evoluir. E Jesus diz que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Seguir com ele ou não é uma escolha de cada um de nós. Faça a sua e você terá a certeza de que a dor será um mecanismo que você mal perceberá, te propelindo para o teu processo evolutivo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Maxilânio, muito obrigado pelo tema, pela abordagem desenvolvida nesse tema tão importante. Amigos, vou fazer uma questão aqui, que veio do nosso canal do YouTube, enquanto vocês vão pensando aí, o que vocês querem perguntar, para aproveitar aqui o nosso amigo Maxilânio. Maxilânio, a Gleice Oliveira, ela pergunta, ela faz uma afirmação falando assim, reencarnamos para evoluir. E aí pergunta, o que é ser perfeito?
é ser santo. Bendito seja todo aquele que é perfeito, né? Perfeito é aquele que faz a vontade do Pai, 100%. 100%. Perfeito é aquele que diz, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. No que significa dizer, não que ele seja o próprio Deus, mas que onde ele estiver, esse ser perfeito, ele pensará e sentirá como o próprio Pai sentiria e pensaria se lá estivesse. Portanto, ele representa o Pai onde estiver. Ele é a imagem do Pai onde estiver. Foi o que o irmão João falou. Nós estamos fadados na eternidade a representar essa imagem do Pai, sermos perfeitos. Então a perfeição se obtém quando nós somos submissos, nos submetemos às leis de Deus, fazendo as vontades dele e não as nossas. E as vontades dele são simples demais. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizermos isso com o coração, não há porquê não atingirmos a perfeição mais rapidamente. Alguém? Algum comentário? Alguma pergunta? Max, Oi. a culpa é uma forma... São duas perguntas. A culpa é uma forma de dor? A culpa é uma forma de quê? Desculpa? Dor. Dor, com certeza. É uma dor que avassala. Nós precisamos fazer uma diferenciação entre culpa e remorso, que são sinônimos de arrependimento. A culpa e a dor é aquele círculo que você fica rodando sem ter saída. Aquilo fica te avassalando, aquilo vai te machucando, por isso que é uma dor avassaladora. Já o arrependimento é quando você reconhece que errou, mas você vê luz no fim do túnel. Você sabe que você pode se livrar daquilo com o seu próprio esforço. Por isso que Kardec diz que primeiro vem o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. O que é a expiação? É você sentir em você as dificuldades que você mesmo provocou em você. Mas se você buscar reparar, aquilo pouco a pouco vai diluindo até que o erro seja eliminado. Então, quando você se arrepende, é um crescimento espiritual. Quando você ainda consegue ficar fechado em si mesmo e não se dá a oportunidade de se arrepender, de assumir o erro, você sofre muito e é uma dor atormentante. Só um segundinho interrompendo aqui. Se tiver aqui o proprietário SW4 preta, que está estacionada aqui no vizinho aqui da frente, peço por favor para ir lá retirar, porque está tampando a entrada. Se não tiver aqui, vamos orar para essa pessoa, né? A outra é a dor auxílio. Fiquei pensando que às vezes a dor auxílio ela vem num momento de alguma conquista muito importante que a gente tem, né? Às vezes a gente tem um sonho, a gente tem um desejo, alguma coisa muito material, terrena. E no momento da conquista, às vezes aquilo vem ali avassaladoramente uma dor, né? Por alguma questão. E aí, a gente consegue compreender sozinho que essa dor pode ser uma dor auxílio? Aí que está. A gente tem condições de entender uma dor como uma dor auxílio? Sem a compreensão do Evangelho pelo Espiritismo, fica muito difícil. É por isso que a revolta, por não se compreender, a pessoa rebela-se contra a suposta injustiça divina que ele cria na mente dele. Mas quando você sabe como funciona o mecanismo divino, aí você, ao contrário de se insurgir contra a lei, você a proclama como benfeitora, você a torna na sua vida aquilo de grandioso em você. Por exemplo, como é que você sabe a resistência das suas forças se você não for submetido a uma enfermidade? Eu, por exemplo, passei por essa. Eu falei, que bom, eu consegui resistir, não sem os meus chorinhos manhosos, né? Mas consegui resistir. Então, assim, eu me sinto crescido depois dessa experiência. E me fez fazer uma coisa que eu sabia, mas estava esquecendo. Nós somos muito vulneráveis. Nós somos literalmente propensos a partir agora, nesse momento, sem nenhum controle sobre a nossa vida. Ou seja, a nossa vida é muito instável. Qualquer doença como essa pode te mandar embora para o mundo espiritual. E será que você está preparado para ir para o mundo espiritual? Então é uma maneira de você também repensar a sua vida.
Ontem, curiosamente, eu assisti um filme na casa de minha irmã, que a mocinha morria, mas todo dia ela acordava, viva, quer dizer, encarnada. E foram vários dias que ela foi repensando a vida dela, e ela via como ela era completamente contrária ao bem. E ela foi descobrindo como ser mais amorosa com a irmã, como ser mais amorosa com os pais, como ser mais amiga das amigas que buscavam apenas fazeres sensoriais, como olhar as pessoas que as outras agrediam com outros olhares. Ela teve em vários dias essa reflexão, que essa dor auxílio da morte, no caso dela aqui que eu estou trazendo como experiência, fez com que ela refletisse. E quando ela estava pronta, aí sim ela desencarnou. O filme é interessante porque ele suscita uma reflexão nessa linha. E eu acho que todos nós, quando fomos apanhados pela dor, às vezes você está num momento nobre da sua vida em realizações materiais, mas que poderia te comprometer toda a sua encarnação, e você às vezes é apanhada por uma doença, por um acidente, e você não tem a oportunidade de gozar aquilo que você acha que é mérito, que é seu, que é devedor. E você vai compreender que isso não deveria ter acontecido só lá no futuro, quando você conseguir olhar o todo e não a limitação do mundo material. Max, boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra, como sempre, muito clara, esclarecedora. E é o que você disse, né? A dor é um tema muito delicado, né? Porque todos nós já vivemos ou conhecemos pessoas próximas a nós que já viveram situações terríveis envolvendo a dor, né? Tanto em doenças como em desencarnes. Mas eu gostaria de escutar um pouco, se possível, a respeito da nossa postura diante da dor, em especial quanto à nossa fé no momento da dor, né, desse sofrimento, porque a gente sabe que às vezes até tem a possibilidade de amigos espirituais intercederem por nós na alterações de planos reencarnatórios, né, amenizar ou alterar a nossa dor. Você podia nos dar essa palavrinha a respeito? Existe uma palavra que os psicólogos utilizaram, emprestado da física, que chama resiliência, né? Que é uma resistência que você tem a certas dificuldades da vida, e a dor é uma delas, né? E isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma unha encravada pode ser um tormento para uma pessoa, enquanto que um câncer pode ser suportado de maneira em que a pessoa esteja intimamente bem. O que faz diferença entre um e o outro, com um pequenininho problema derrubando a pessoa, e o outro com um enorme problema que vai levá-la à fatalidade, conseguindo lidar com isso com um coração alegre? Isso são as compreensões da vida. Você disse fé. Quando a gente compreende isso e a gente não consegue ter acesso, por exemplo, a uma doutrina espírita que nos ajuda a compreender, a gente traz aquela fé que se chama fé inata. Então, quando você passa por uma dificuldade dessa, sem que você tenha estudado nada nessa encarnação, intimamente, algo está te dizendo: meu filho, suporta porque é para o seu próprio bem. E a pessoa atinge aquilo que se chama atitude da humildade e se resigna, aceita o que não pode mudar e esforça-se para mudar o que está ao alcance dela. Então, cada um de nós está num estágio evolutivo, e as respostas à dor são diferentes. Uns irão chorar de forma excruciante, outros irão se alegrar, tal como os mártires. Então, varia de criatura para criatura. O ponto é que nós não devemos jamais julgar, nós devemos ajudar a esclarecer, porque na medida em que a pessoa se esclarece sobre aquilo, o ângulo de visão muda. Por exemplo, partida de pessoas que a gente ama tanto, filhos. Quer uma dor que retalhe o coração de uma mãe e de um pai? É ver um filho em tenra idade, na idade juvenil, partir, e você não ter o que fazer, mostrando como você é incapaz de controlar a vida, e você tem que lidar com isso. Você tem duas atitudes: olhar para aquilo e falar: bendito seja, Senhor, pelo tempo que o Senhor me concedeu, este teu filho ao meu lado. Obrigado pelo tempo que o Senhor me proporcionou para viver ao lado dele. Ou você pode ter outra atitude: mas por que tirou ele de mim, Senhor? Ele tinha tantos anos pela frente. Então são duas atitudes de compreensão diferente. Um sabe
que o espírito continua e que aquele tempo de convivência foi para ele uma bênção. O outro acha aquilo obrigação, ainda queria mais, como se ele tivesse poder sobre a vida. Então são atitudes de compreensão que a gente vai ganhando à medida que a gente vai compreendendo a vida através do Evangelho, sob a luz do Espiritismo, que nos faz compreender. E aí nós entendemos, não criticamos, nós ajudamos as pessoas a enxergarem com outros olhos. Elas mesmas terão que mudar as suas próprias posturas. Max, e tem uma pergunta aqui da internet, uma dor que acho que muitos de nós aqui às vezes sente. A Marta Passeri pergunta: como lidar com a dor de se reconhecer um ser imperfeito? Na verdade, a gente pode tentar trocar essa palavra dor por insatisfação íntima, né? É lógico que quando você está numa condição em que você sabe que você pode fazer mais e não fez, você fica insatisfeito com você mesmo, porque você tem potencial, mas por uma razão ou por outra você não quis ou não pôde, vamos dizer assim, materializar esse potencial que você tem intimamente de capacidade. Então isso traz um desconforto de saber que você poderia estar um ponto a mais adiante e você não está. Então isso deveria não ser visto como dor, mas como um impulso para você fazer diferente o que você não conseguiu fazer lá atrás. Ou seja, você recomeçar com outros olhos e com outras atitudes para poder superar o atraso que você se deixou conduzir por inações ou por outras causas quaisquer. Então é importante a gente perceber isso não como dor, mas como insatisfação que impulsiona o espírito adiante e que faz com que ele procure ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que foi hoje. Amigos, estamos já no tardar da hora. Se alguém tiver mais algum questionamento, o Max vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos depois para vocês poderem conversar. Max, suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, gente, como eu disse no início, era um assunto que me incomodava muito e eu tenho o hábito de estudar para mim, e quando eu consigo compreender, eu gosto de compartilhar com aqueles que comigo transitam na existência, sempre que tenho oportunidade, é isso. E esse assunto da dor ficou muito lúcido para mim, na medida em que eu compreendi a sua significação, o seu sentido espiritual. E quando isso aconteceu em mim, a minha maneira de ver o mundo mudou literalmente da água para o vinho. Hoje dor para mim não é que eu chame a dor, mas quando ela vem, eu dito: bendito seja, Senhor, me dê forças para suportá-la. Qualquer tipo de desconforto que causa à alma ou ao corpo, bendito seja, Senhor, me ajuda a suportá-la, porque eu sei que após esta dor, eu serei mais forte do que eu seria antes. Então jamais malsinemos a dor, pelo contrário, louvemos a dor quando ela surgir, porque ela é sua companheira de evolução. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Gostaríamos de agradecer enormemente ao amigo Maxilano Lacerda pelos esclarecimentos da noite, por trazer esse tema tão importante para nós, e pedimos a Jesus que continue te abençoando na sua jornada da divulgação do Espiritismo, tanto aqui em Goiás como em Brasília e no Brasil inteiro. Que Deus o abençoe e sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa. Amigos, na semana que vem nós teremos a palestra do nosso amigo Gilberto Queiroz, de Vianópolis, que virá nos prestigiar com a sua fala. Ao final aqui da nossa reunião, está disponível ali os copinhos com água fluidificada. Então, quem quiser se utilizar, tomar um pouquinho da água, tem uns copinhos ali, e no final do corredor tem um recipiente para a gente jogar os copinhos plásticos. Agora vamos caminhando para o final,
E no nosso momento de prece, é importante que a gente vá pensando a respeito das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas alegrias, que possamos pensar naqueles nossos espíritos queridos que aqui não puderam estar presentes, e em todos que precisam de auxílio. Agradecemos a todos pela presença. Até domingo que vem e vamos à prece. Mestre Jesus, querido amigo, espiritualidade amiga, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, escutando essa palavra, aprendendo um pouco, Senhor. Queremos te pedir também para que guarde o retorno do nosso irmão Max Lânio, Senhor, para Brasília, proteja ele, continue abençoando ele e sua família, e que no decorrer desta semana, Pai querido, que nós não venhamos a sucumbir no exercício do amor fraterno, Pai, e que tudo aquilo que temos aprendido aqui diariamente, nas palestras, nas leituras, nos estudos, nós possamos sair vencedores, Senhor, botando em prática o exercício e o amor fraterno que nos é intuído através da tua palavra, dos teus estudos. E certa feita Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições e que ele venceu o mundo. Como? Fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós venhamos a colocar em prática esse amor fraterno através de orações e de atos. Assim seja.